Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Minha Vocação. O nosso convidado de hoje nasceu em Conselheiro Lafayette, foi ordenado padre em 2011, é mestrando em Teologia Prática, é graduado em Filosofia, Teologia e também em Psicologia Clínica. Ele passou em sua caminhada de fé, caminhada evangelizadora, por muitas comunidades de fé da nossa arquidiocese. Hoje eu tenho a alegria de receber, nesse especial Mês das Vocações, o Padre Odinei de Paiva Magalhães, reitor do Convívio Emaús e também do Seminário Arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus. Padre, seja muito bem-vindo ao Minha Vocação. Muito obrigado, Rúbia. É um prazer estar aqui com você, fazendo este programa que está ganhando corpo na nossa arquidiocese e também na Igreja do Brasil, porque tem chegado em lugares que nós ainda não conseguimos chegar, tampouco alcançar, mas através das redes sociais, dos meios de comunicação, este trabalho tem alcançado projeções e superando muitas nossas expectativas. Eu gostaria de saudar também a todos que estão nos acompanhando neste momento e que com certeza vão tirar grande proveito deste bate-papo, desta conversa que teremos aqui neste momento. Ai, com certeza, que alegria escutar isso do senhor, que o Minha Vocação ele já está alcançando o coração das pessoas. Esse é o nosso desejo, a gente fica muito feliz com essa notícia também. E eu queria aproveitar, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo com o Padre Odinei, para convidar você que nos acompanha para participar com a gente pelo chat aqui no YouTube da Arquidiocese, ativar o sininho para você receber as notificações, saber quando tem um novo episódio do Minha Vocação, deixar também seu like no fim desse episódio e também nos seguir pelo Spotify, nós estamos lá também. Bom, Padre Odinei, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu queria começar descobrindo um pouquinho sobre a sua história de vida, a sua caminhada evangelizadora. E para a gente dar início a essa nossa conversa tão especial, eu queria saber como é que o senhor descobriu, né? Como e quando descobriu a sua vocação para o sacerdócio? Não tem um acontecimento ou um dia ou um evento específico sobre a minha vocação, o início de tudo. Foi acontecendo ao longo do caminho. Eu já fiz várias análises, observações históricas, como tudo começou. Eu acredito que lá no contexto da minha família, na comunidade onde os meus pais estão inseridos, no contexto da igreja paroquial, e ali fui fazendo o meu discernimento com o auxílio do pároco da minha paróquia de origem, dos catequistas, das lideranças da comunidade, até chegar à promoção vocacional, ao serviço de animação vocacional, por onde iniciei todo o processo de discernimento. Então, não há um dia, um evento pontual. Foi acontecendo de modo processual até alcançar o que eu alcancei hoje, e às vésperas aí de comemorar 15 anos de presbiterato e ainda em processo de discernimento, avançando cada vez mais no mistério de Deus dentro do sacramento da ordem. Então, começou tudo de uma forma muito natural, Sim, né? Como acontece sim. com a gente em várias profissões. Isto. E isso começou lá em Conselheiro Lafayette? Não. Não? Eu nasci em Conselheiro Lafayette. Meu pai levou a minha mãe para esta cidade só para ela dar à luz. Uma semana depois, eles retornaram a um distrito rural que se chama Prudentes, que pertence à cidade de Senhora de Oliveira, a 78 quilômetros aproximadamente de Conselheiro Lafayette, a aproximadamente 200 quilômetros daqui da cidade de Belo Horizonte. Foi lá, nesse distrito rural, que eu comecei todo o discernimento vocacional. É lá que Deus olhou para mim e olhou com muita misericórdia, e é deste lugar também que eu dei uma resposta para a vocação, para o chamado vocacional que Deus me apresentou. É muito bacana a gente ouvir esse início de tudo, né? Eu acredito também que passa um filme na cabeça do senhor, Sim, recordando com certeza. esse processo tão importante. Claro. Eu me recordo, numa das últimas celebrações eucarísticas que eu presidi
lá na minha comunidade de origem, eu falava para eles sobre o tempo. Já se foram, naquela ocasião, né, 24 anos de discernimento vocacional e tomada de decisão para ingressar no seminário e a cada dia dar um sim na liberdade e ser ordenado presbítero. Hoje são aproximadamente 25 anos de discernimento, de acompanhamento e hoje direcionando muitos jovens que escutaram o chamado de Deus, estão buscando uma resposta para na liberdade dar o sim e serem ordenados presbíteros na igreja. E, padre, nessa caminhada de discernimento vocacional, teve alguma figura assim que ajudou o senhor nesse processo e talvez acompanhe o senhor também até os dias de hoje? Como é que foi? Há muitas pessoas. A gente não faz o processo de discernimento e acompanhamento sozinho. Eu não sou uma ilha, eu dependo de outras pessoas para dar uma resposta diária ao chamado vocacional. Eu não espero as bodas sacerdotais para reforçar esse sim que eu dei há quase 15 anos atrás. Eu faço isso todos os dias e faço isso com pessoas que estão convivendo comigo. Mas eu quero ressaltar aqui os meus familiares, os meus formadores, os bispos, os meus colegas de trabalho, sobretudo hoje na formação, os seminaristas que eu acompanho. Mas tem uma pessoa que eu gostaria de registrar aqui. Já celebrou a Páscoa no ano de 2002, no ano que eu entrei no seminário. É o Monsenhor José Justiniano Teixeira, pároco naquela época, na minha paróquia de origem. Ele ficou lá aproximadamente 56 anos, construiu a cidade, construiu a paróquia. É o padre que viu o meu nascimento, me batizou, fez a minha primeira Eucaristia e tantas outras, me confessou várias vezes, testemunhou a confirmação do meu batismo e no ano em que eu entrei para o seminário, 6 meses depois ele faleceu. Ele me viu entrando no seminário e me deu muitos conselhos. Então, existem várias pessoas, mas eu gostaria de apresentar aqui os meus aplausos para este homem que marcou não somente a minha vida, mas de tantos outros padres da minha cidade, bem como os fiéis que presenciaram o belíssimo testemunho do Monsenhor José na cidade de Senhora de Oliveira. Dá para perceber o carinho do senhor Sim. falando, né, sobre ele, sobre esse apoio, né, que ele trouxe para o senhor ao longo da sua vida e da sua formação. Sim, eu me espelho muito nele, sobretudo na forma como ele se apresentava, como ele se comportava diante da sociedade, sobretudo na cidade de Senhora de Oliveira. Era um homem de autoridade reconhecida. E o que ele falava, todo mundo escutava, sobretudo as autoridades daquela cidade. E isso me inspirava. Eu gostaria de ser como ele, de falar e ser escutado, de ser reconhecido, de ter autoridade ali de forma qualificada, ser escutada, ser reconhecida por aqueles que estão na relação de alteridade comigo. Então, de certo modo, ele me ajudou muito a ser o padre que eu sou hoje e a iniciar naquela ocasião o discernimento vocacional, sobretudo no seminário. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando passa um filme também na cabeça, lembrando, né, de alguma figura que é uma presença muito forte na vida, que, né, ajudou nesse processo de discernimento vocacional, né, seja a profissão que você segue, ou está nesse processo, né, de descobrir também a sua vocação. A gente sempre se inspira em uma ou mais figuras, pessoas que nos ajudam nesse percurso da vida. E é sempre bom a gente recordá-las, né? Sim. Com carinho. A nossa vida é marcada por testemunhos, por pessoas que doaram a vida e nos alimentaram com a forma de ser, sobretudo com uma presença qualificada em nós. Então, além do Monsenhor, várias outras, né? E algumas eu reconheço que me impulsionaram, sobretudo nos meus momentos de dificuldades, de crises, quando eu tive
desejo até de desistir da minha caminhada vocacional, e essas pessoas estavam ali me segurando pela mão, me empurrando, e que vai dar certo, isso tudo vai passar. E como de fato muita coisa passou mesmo, e elas me ajudaram a superar esses momentos aí de noite escura, mas que serviram para que eu amadurecesse o processo de discernimento. Com certeza. E a gente seguindo aqui nosso bate-papo, agora uma pergunta assim que é muito pessoal e que eu sempre gosto de trazer aqui no podcast é sobre o santo de devoção. Eu queria descobrir, né, qual que é o santo do senhor e por que ele inspira a sua caminhada. Eu acredito que todos os santos têm alguma coisa na vida pessoal, iluminada pela palavra, a nos ensinar. Mas eu trago aqui a imagem, a pessoa, o santo que se tornou na igreja de São Vicente de Paulo, um santo francês reconhecido como mestre da caridade. Além desta virtude, desse dom de Deus, ele foi um santo que despontou também na sua época como alguém que se interessou pela formação do clero, tanto dos padres já formados, preparando conferências, retiros espirituais, dando a orientação para sanar as lacunas que muitas vezes eram percebidas pelo povo, como também na formação de seminaristas, porque ele acreditava que a renovação da igreja poderia ser feita também com a formação de bons padres. Padres bem preparados para dar um sinal à luz da palavra de Deus, uma resposta à luz da palavra de Deus, ao tempo em que a igreja estava vivendo. Então, sendo bons padres, ou formando de forma qualificada os futuros sacerdotes, e dando formação continuada aos padres já ordenados, a igreja poderia responder à luz da palavra de Deus às dificuldades que são apresentadas a nós hoje, né? Então, eu iniciei o meu processo de discernimento no contexto da minha família, mas foi no seminário fundado por São Vicente de Paulo que eu recebi toda a formação inicial, fui ordenado presbítero lá, fiquei lá aproximadamente 15 anos e depois ressignifiquei a minha vocação para a Arquidiocese de Belo Horizonte, onde estou encardinado desde outubro de 2020. Mas o santo que me inspira, que me ilumina, através destas dimensões e tantas outras, é São Vicente de Paulo. Um santo muito querido, né, por muitas pessoas. Tem o trabalho dos vicentinos, sim, inspirado na vida de São Vicente, que também é um exemplo de trabalho, de missão, né? Sim, sim. Tive a oportunidade de trabalhar na Diocese de São José dos Campos como assessor da Sociedade São Vicente de Paulo, ajudando os confrades e as consórcias a entender, a compreenderem melhor a espiritualidade do fundador, Antônio Frederico Ozanam, mas iluminado também pela espiritualidade vicentina, que este grupo bebe muito, né, dos escritos de São Vicente de Paulo. Com certeza. Bom, padre, a gente falou agora do seu santo de inspiração, recordando a história bonita de São Vicente de Paulo. Seguindo aqui o nosso bate-papo, a gente falou desse processo de discernimento vocacional e eu queria perguntar para o senhor se esse processo também leva a pessoa a perceber que aquele não é o caminho que ela deve seguir. Muitas vezes a pessoa ela entra para o seminário, por exemplo, ela fica ali um tempo, vivencia, né, algumas experiências, começa o processo formativo, mas ela percebe que aquilo não é para ela. E em outras profissões também ocorre esse processo. Mas como é que isso pode ser vivenciado da melhor forma? E qual que é o papel da família, dos amigos, nesse processo, nessa caminhada, né, de uma pessoa que está passando por esse processo de discernimento? Todo o processo de discernimento, ele nunca é feito sozinho. Nós precisamos, e evidentemente apontamos várias pessoas para ajudar a pessoa a se encontrar e, por vezes, se reencontrar novamente dentro do processo. A minha turma de seminário, nós éramos 9
quando iniciamos no ano de 2002. Apenas 2 foram ordenados padres e os 2 continuam até hoje, graças a Deus. Muitos deixaram o processo formativo ao longo do caminho. Isso não é um sinal de fraqueza, é um sinal de honestidade. A pessoa ela se encontra ali dentro. Tem uma motivação bonita, uma inspiração vocacional autêntica para o presbiterato, mas com um acompanhamento no decorrer da formação inicial, o seminarista chega à conclusão, junto com o Conselho de Formadores e tantos outros serviços que nós temos dentro da formação, que esta não é a vocação. Aí é convidada a pessoa a deixar o processo, ou ela toma a iniciativa de deixar o processo, ressignificando a sua vocação na sociedade, no mundo, como um bom leigo, um bom cristão, casando ou não casando, mas levando a experiência adquirida dentro do processo formativo para o mundo. Até mesmo nós, padres, quando saímos do seminário já ordenados, nós entramos no mundo, aliás, não saímos do mundo, mas permanecemos no mundo para ser um ponto luminoso da palavra de Deus, para dar um novo sentido àqueles que ainda não encontraram aquilo que nós encontramos, que é o núcleo duro da fé que professamos, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não é sinal de fraqueza chegar à conclusão de que a vocação, no primeiro momento sendo autêntica ou interpretada como verdadeira, chegue a pensar e a concluir de que é melhor ressignificar para dar um novo sentido à própria vocação. Então, muitos começam e não concluem o processo porque se reencontraram ali dentro numa outra vocação que não é a de padre, né, que é a própria vocação discernida aí no seminário. E a família nesse processo, amigos, é uma base ali essencial para ajudar a pessoa nesse processo? Sim. De se reencontrar? Sim, ajuda muito. A minha família, ela foi um marco de fundamental importância na minha vida, desde quando eu apresentei para os meus pais. No primeiro momento para minha mãe, para que ela preparasse o coração do meu pai. Ela se colocou à disposição para fazer este caminho. E o meu pai acolheu com muita alegria, com muita liberdade. Em nenhum momento a minha família colocou impedimento para eu fazer o discernimento e me tornar um presbítero na igreja. Os amigos, encontrei alguns que colocavam algumas interrogações. Ora, hoje eu vejo que isto faz parte do processo. É bom que essas interrogações venham, sejam apontadas para o devido discernimento. Mas muitos amigos me colocaram à prova, me testando, para que eu pudesse superar as dificuldades que em determinadas ocasiões eu apresentava. Então, os amigos, familiares, os professores, formadores, os colegas de seminário nos ajudam muito. Me ajudou muito, como ajudam os seminaristas a fazer esse processo de discernimento. Repito, nenhum seminarista, nenhum padre está isolado dentro do processo. Nós fazemos isso de forma sistêmica, integrada, com várias outras dimensões que encontramos dentro do processo formativo, tanto dentro do seminário quanto fora do seminário, né? Muita coisa aí vem a somar para que a gente supere as dificuldades e encontre ali um caminho mais seguro para dar uma resposta positiva e na liberdade. É muito bom a gente poder escutar do senhor sobre todos esses pilares, né, que fazem parte da formação. Muitas vezes a gente não tem noção, né, do todo que compõe essa estrutura, a importância disso, né? Sim. No processo formativo, nós temos 5 dimensões. A gente fica muito atento. No nosso seminário, elas são bem demarcadas e em cada uma delas tem profissionais qualificados
para ajudar os nossos seminaristas. A dimensão humana afetiva é a base de toda a formação presbiteral. Nós acompanhamos os seminaristas através das sessões com as nossas psicólogas, né? São sessões de grupo, mas todos os seminaristas são motivados a fazer também as sessões de terapia personalizados, né? Então não estão soltos nesta dimensão. Ali vão controlar as emoções, as tristezas, as angústias, as dificuldades próprias da sexualidade, da afetividade, e encontrar ali uma pessoa capaz de estar integrado consigo mesmo. Nós temos a dimensão espiritual. O seminarista ele aprende a conversar com Deus a partir da palavra. Nós temos vários momentos de oração ao longo do dia, comunitária e também pessoal, e nós temos os orientadores espirituais no seminário, mas cada um é chamado a ter o seu orientador espiritual pessoal. Nós temos a dimensão intelectual, aí a gente conta com a parceria da PUC Minas, onde os nossos estudantes estudam filosofia e teologia. A dimensão intelectual não se reduz apenas à formação acadêmica, mas ela ajuda o seminarista, bem como o padre, a se encontrar dentro desta dimensão para dar uma resposta às perguntas que a sociedade hoje nos faz a partir da religião. Nós temos diretores de estudos para nos ajudar, além dos professores na universidade. Nós temos a dimensão comunitária, onde os estudantes se apresentam, moram e onde eles convivem, tanto no seminário quanto na comunidade de fé. Ali eles são desafiados o tempo todo a colocar em prática aquilo que eles receberam de formação e precisam ainda receber. É na convivência que nós vamos aparando as arestas daqueles que precisam ser aparados, bem como as nossas, né? Precisam ser aí lapidadas. E temos a dimensão pastoral. Os nossos seminaristas, nos finais de semana, vão para as paróquias, eles não deixam de ir à paróquia para receber ali orientação por meio do pároco e aprender nesta dimensão a pastorear o povo de Deus segundo nosso Senhor Jesus Cristo, pastor por excelência. Então, são 5 dimensões da formação que nós temos trabalhado. Toda a igreja se volta para essas dimensões e é aqui, né, nessas dimensões que a gente vai configurando o seminarista que se tornou discípulo de Cristo, e depois a igreja, no devido momento, na conclusão desse processo inicial, vai autenticando e dando liberdade a todos eles de pregar em nome da igreja, anunciar o evangelho em nome da igreja. É muita coisa, hein, Sim. padre? É um todo que a gente não tem realmente a dimensão, né? Fazendo um trocadilho aqui, do que é esse processo formativo de um sacerdote. Isso. E essas 5 dimensões estão integradas, elas não estão soltas dentro do processo formativo. Então não adianta ser muito bom na dimensão intelectual e não saber conviver com as pessoas na dimensão comunitária e vice-versa. A gente vai equilibrando e ali encontrando um meio termo para que a pessoa saia equilibrada, da melhor forma possível, para dar uma resposta positiva para a igreja e para aqueles que procuram a igreja com as suas dores e também com as suas noites escuras. Bom, aproveitando que o senhor falou sobre as dimensões, eu separei alguns registros de convivência do santuário, alguns momentos do seminário. Eu vou pedir para a produção colocar aqui para a gente na tela e vou pedir também para o senhor comentar para a gente. Esse primeiro momento é um encontro vocacional que teve esse ano, não é isso? No seminário? Sim, esta imagem é do encontro vocacional que nós realizamos no mês de abril. O serviço de animação vocacional da Arquidiocese, que está inserido no Convive Emaús, no seminário,
tem a prática de realizar uma vez por mês um encontro vocacional. Esta foto é do mês de abril. Tinha aproximadamente 40 jovens aqui participando deste tema. Muito um tema bacana, provocador, né? Com muitas interrogações aí para eles pensarem. Muito interessante, é bacana a gente mostrar nessa participação fervorosa, né, das pessoas, muitos jovens procurando. E esse segundo momento eu separei dos padres formadores, né, a equipe que faz parte hoje do seminário. Sim, esta foto foi registrada no dia da minha apresentação oficial no Convívio Emaús, no dia 22 de janeiro. Aqui estão os 4 formadores, eu com o padre Ismael, o padre Tiago, o padre Jefferson, o quarteto fantástico do Convívio Emaús, ajudando os nossos seminaristas a se reencontrarem cada dia na vocação presbiteral. E o nosso próximo registro, eu separei do aniversário do seminário, de 103 anos, uma foto muito bonitinha, e tem os padres ali da maturidade, não é isso? Junto também. Isso, ela foi registrada no dia 15 de março deste ano, na comemoração dos 103 anos do nosso seminário. E aí está o corpo litúrgico da celebração, presidido por mim, os seminaristas que estavam servindo e os padres da maturidade que moram conosco, que tiveram a oportunidade de participar, como sempre fazem na missa dominical, comigo na presidência. Então nós registramos este momento para as memórias aí nas galerias aí do nosso seminário. Muito bacana a gente conhecer um pouquinho, né, dos bastidores, os rostinhos de quem faz parte dessa dimensão tão importante de formação dos nossos padres. E para a gente continuar aqui a nossa conversa, uma outra pergunta que eu acho muito importante, o senhor falou da importância dessas dimensões que são trabalhadas no seminário, mas eu queria saber, na opinião do senhor, quais são os maiores desafios hoje enfrentados pelos jovens que ingressam no seminário, que o senhor percebe nesses 7 meses, né, que o senhor está à frente do seminário, padre? Os jovens em discernimento vocacional, eles chegam com muita sede, e isto é legal, isso é bom. Mas às vezes falta paciência para o processo de maturação, para que esse processo seja salutar de modo adequado, cada um possa alcançar no seu devido tempo que precisa ser alcançado. Eu já usei com os nossos seminaristas a metáfora do útero que gera filhos. O seminário é um útero. Nós não podemos sair apressadamente e não podemos demorar muito. Nós precisamos sair no momento certo e com capacidade de respirar fora deste útero. Então, às vezes, eles querem ser ordenados rapidamente. Sim. Num dos encontros vocacionais que nós realizamos, eu fui perguntado por um vocacionado sobre a ordenação presbiteral. Eu respondi a partir daquilo que foi proposto, mas eu penso que não era uma pergunta que deveria ser feita no processo de discernimento vocacional. Numa pessoa que está pensando em ser padre, ouviu esse chamado, mas é uma resposta que se dá ao longo do processo formativo. Eu, quando entrei no meu discernimento vocacional e entrei no seminário, eu não tinha uma data definida de quando eu seria ordenado padre. Eu pensei numa data, essa data não deu certo. Então eu fui ordenado padre 6 meses depois da data que eu havia pensado. Então, a falta de paciência, de saber esperar o momento adequado, tem prejudicado aí o discernimento. Então, sugiro que tenham paciência, passe pelo processo com tranquilidade, com calmaria, muito aberta ao processo formativo, aos orientadores espirituais, aos confessores, aos diretores de estudo, aos psicólogos, vivendo um momento bem integrado na vida comunitária, com disposição para falar
de si mesmo aos formadores, que, com o devido discernimento e oficializado pela igreja, a ordenação chega. Então, nesse momento, uma boa dose de paciência vai ajudar os nossos jovens a alcançar o que desejam. Não somente no discernimento vocacional, mas também em outras áreas da vida e que a sociedade aí tem apontado como solução boa para se viver. Com certeza, eu acho que a questão da paciência, ela engloba todos nós. A gente vive nesse ritmo tão acelerado e aí a gente não dá tempo ao tempo. Sim. Né, em diversas situações. Isso. Às vezes, em muitas das orientações, em muitos momentos de conversa pessoal, a gente tem que acalmar o seminarista, o vocacionado em discernimento, para que possa se reencontrar novamente naquele lugar, naquele ponto em que ele está. E aí a paciência é uma virtude cara ao nosso tempo que precisa ser reconquistada. Muita. Né? Eu falo que eu sempre tenho que trabalhar minha paciência, porque é um exercício constante. Sim, isso, né? Sim. Da gente ter esse cuidado também de se policiar mesmo nas ações, na forma como conduz. Sim. Nosso dia a dia mesmo. Isso mesmo. Muito importante. Bom, e aí o senhor falou dessa questão da paciência, desse ritmo acelerado que estamos vivendo. Eu queria que o senhor também trouxesse para a gente a perspectiva do senhor em relação ao futuro das vocações sacerdotais no Brasil. Qual é a percepção do senhor? Eu sou um padre esperançoso. Eu iniciei esta nova jornada no meu ministério como reitor do seminário da nossa arquidiocese com frio na barriga, inseguro às vezes, e aí também encontrando os meus limites. Mas hoje, neste tempo, acompanhando os nossos seminaristas, próximo deles, eu os percebo como jovens com muitos dons, muito talentosos. Eles são muito bons naquilo que eles propõem fazer e fazem com muita qualidade. E isso me enche de alegria. E me enche de esperança também quando aqueles que estão com dificuldade de avançar no processo formativo buscam ajuda. Então, isso me alegra, né, de alguém que está ali apontando as suas dificuldades com as suas riquezas, as suas tristezas e com as suas alegrias, querendo ser melhor do que eles foram no dia anterior e no futuro melhor do que eles são no momento atual em que eles estão comigo ou com os demais formadores. Eu sou um padre esperançoso e acredito muito no testemunho que eu tenho vivenciado com os 55 seminaristas que Deus colocou em minha vida a partir deste ano. Ah, muito bacana. É bom a gente falar de esperança sempre, né, padre? Sim. Traz um calor, um sentimento bom pra gente quando a gente fala. Só de falar essa palavra, acho que já muda um pouquinho da energia do lugar, do que a gente está sentindo também. Sempre bom. Eu gosto de dar um novo significado aos ditos populares. Muitos dizem por aí que a esperança é a última que morre. Na minha vida, ela não morre, porque sempre tem a luz da ressurreição. Então, enquanto houver esperança, haverá sempre um novo sentido de viver e novas perspectivas, com certeza, né, a ser alcançadas. É o que Jesus pediu para a gente. Sempre falava muito sobre esperança, sobre amor. O Papa Francisco nos pediu muito, sobretudo para que não deixássemos tirar de nós a esperança, não? Com certeza, muito importante. E a gente começou esse bate-papo, passa tão rápido, porque a gente já está na hora da nossa dica cultural. Roda a vinheta. Bom, padre, eu sempre peço aos nossos convidados para separarem uma dica cultural. E eu sei que o senhor hoje trouxe muita coisa boa para a gente de dica cultural, e eu queria que o senhor falasse para o pessoal o que o senhor separou para a gente hoje. Quando foi me pedido, eu olhei na minha biblioteca pessoal e encontrei alguns exemplares que têm marcado muito
a minha vida. No primeiro momento, isso daqui, A Hora de Deus, de Amadeu Tintini, para todo o povo de Deus, para todos os cristãos. É uma obra que eu estou sempre visitando e, num determinado momento, nós nos encontramos dentro dela. Se estamos em crise, nós paramos de escutar o autor. Se superamos a crise, a leitura avança. Então, eu sugiro A Hora de Deus, a Crise na Vida Cristã, de Amadeu Tintini. A segunda obra que eu trouxe é A Face Mutante do Sacerdócio, de Donald Cozen, para todos os presbíteros. Muito conhecida entre nós, mas fica aí um convite a revisitar esta obra, que ela pode apontar para nós luzes daquilo que ainda não vivenciamos. Para os jovens em discernimento vocacional, eu indico a exortação apostólica pós-sinodal do Papa Francisco, Cristo Vivit. Então está aqui a indicação literária. Não deixem de ler, sobretudo os jovens que desejam dar uma resposta a Deus a partir do chamado que têm recebido, não somente para serem padres, mas para serem boas pessoas no mundo, que exige de nós uma presença qualificada. Então são esses livros, né? Eu tenho o costume, entre tantos outros, de pesquisar, sobretudo neste tempo. Olha só que maravilha! Não trouxe uma, a gente trouxe 3 dicas valiosíssimas para vocês poderem conhecer e se inspirar nessa caminhada de discernimento, também na vivência da fé, não é mesmo, Padre Adnei? Muito Sim, bom, agradeço pelas dicas. E antes da gente finalizar, eu queria que o Padre Adnei deixasse uma mensagem para você que está nos acompanhando, para a sua fé, para a sua vivência, né, de discernimento vocacional também. Então eu vou deixar a palavra com ele agora nesse momento. Sim, olha, para não ser pego de surpresa, eu preparei sim uma mensagem final. Não é minha, é do saudoso Papa Francisco, extraída da Carta Apostólica Desiderio Desideravit sobre a formação de liturgia do povo de Deus. Pode ser visto também como uma quarta indicação literária. O número 5, aqui aponta para nós uma indicação interessante. Eu acho que vale a pena ler. O mundo ainda não sabe, mas todos são convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. Para se ter acesso é necessário somente a veste nupcial da fé, que se adquire pela escuta da sua palavra. A Igreja a confecciona sob medida e com a candura de um tecido lavado no sangue do Cordeiro. Não deveríamos ter sequer um momento de descanso, sabendo que nem todos ainda receberam o convite à ceia, ou que outros o esqueceram, ou se perderam nos caminhos tortuosos da vida dos homens. Por isso, disse que sonham com uma opção missionária cada vez capaz de transformar tudo, para que os costumes, os estilos, os horários, a linguagem, toda a estrutura eclesial se tornem um canal proporcionado mais à evangelização do mundo atual que à autopreservação, para que todos possam sentar-se à ceia do sacrifício do Cordeiro e viver dele. A partir deste número 5, a minha mensagem é: vou fazer a todos um convite, sobretudo àqueles que já encontraram o Cristo. Sejamos juntos um entregador de convites às pessoas que nunca encontraram nosso Senhor Jesus Cristo, aquelas que nunca receberam o convite. Vamos levar o convite para aquelas pessoas que receberam, mas esqueceram o horário da ceia, e para aquelas pessoas que até se interessaram no primeiro momento, mas que num determinado momento se perderam por causa de outras opções. Então, enquanto a ceia não estiver completa, nós não deixaremos de trabalhar
em função do reino de Deus. Então fica aí o convite do reitor do seminário da Arquidiocese de Belo Horizonte a todos que estão nos escutando a se tornarem um entregador de convite da palavra de Deus para que todos possam sentar à mesa e da ceia comer e comer com alegria. Bom, depois desse convite tão especial do Padre Odinei, eu queria agradecer vocês que nos acompanham, que acompanharam mais esse episódio especial do Minha Vocação, no mês das vocações, e especialmente ao Padre Odinei pela presença, pela partilha. Foi muito bom estar aqui com o senhor, conhecer um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua caminhada evangelizadora. E parabéns pelo trabalho à frente do seminário. Muito obrigada, viu, padre? Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui representando a Arquidiocese de Belo Horizonte, o nosso seminário arquidiocesano, e a todos, né, que desejarem aí um acompanhamento personalizado para o discernimento da vocação, nos procure, serão acolhidos, e aí, com o passar do tempo, a gente vai ajudando a pessoa a se encontrarem também na sociedade. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Amém, muito obrigada, padre. E aproveitando o convite do Padre Odinei, você encontra mais informações sobre o seminário no @ que está aparecendo aqui para você, e também sobre o serviço de animação vocacional, o @ para você acompanhar os trabalhos, mais informações sobre os encontros vocacionais. Você acompanha nesses 2 perfis muito importantes. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima.